Sexta-feira, último dia de aula da semana, chegamos até aqui, estamos finalizando mais uma semana, que bom, muito feliz com a participação de vocês. Então, turma, hoje nós vamos continuar a nossa disciplina de Geografia nas páginas 288 e 289. Nós estávamos falando na semana passada sobre a paisagem, a ação do ser humano, a ação da natureza. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os indígenas e a transformação da natureza. Então vocês vão entender como que esse povo, eles vivem, qual o sentido das florestas, dos rios, o solo para eles, dos animais. Então vocês vão aprender um pouquinho de como eles vivem e de como eles fazem essa transformação, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme as suas necessidades e costumes. Por conviverem geralmente em harmonia com a natureza, essas transformações acontecem de modo respeitoso, conservando o máximo possível dos recursos naturais. Então, eles não estragam, eles conservam os recursos naturais, o que a natureza oferece para eles. Os povos indígenas reconhecem que sem as florestas, os rios, o solo e os animais não conseguiriam garantir sua sobrevivência e a das próximas gerações. Assim, coletam frutas e raízes, cortam árvores, caçam e pescam com responsabilidade, ou seja, eles retiram da natureza apenas os recursos necessários para o seu sustento e o de sua família. Quando percebem que os recursos naturais estão se esgotando, procuram outro local da floresta para explorar. Desse modo, contribuem para que a natureza se recupere ao longo do tempo. Então, olha que legal! Os indígenas, eles não desmatam a natureza só para lucrar dinheiro, igual as pessoas fazem, que cortam árvore para vender e conseguir dinheiro, e nem pegam alimentos igual frutas, os animais como peixes, para vender, é para o sustento deles e das famílias deles. E quando eles veem que está ficando um pouquinho precário, está ficando escasso daquele material, eles procuram outro local e dão um tempo para aquele local que eles estavam manipulando, que eles estavam pegando as matérias-primas, se recuperar. Então, eles estão ajudando a natureza, eles são bem conscientes. Essa imagem são os indígenas do povo Iquipeng, na Lagoa Ariranha, em Feliz Natal, no Mato Grosso, em 2016. Então, olha que legal. Se todos fôssemos como os indígenas, a natureza ia agradecer muito, né? Então, agora nós vamos fazer a atividade com base nesse texto. Lembrando que é uma interpretação de texto, então todas as respostas estão aqui. É só nós retirarmos com atenção. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Os povos que habitam e habitaram a região amazônica sempre modificaram a floresta tropical sem destruí-la. Muitas riquezas da Amazônia surgiram de técnicas indígenas ao longo dos séculos de presença na Amazônia. A castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca, a borracha. Então não tinha nada disso. Foi através das técnicas dos índios que foram aparecendo. Os povos indígenas sempre souberam usar os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas, que são os lugares onde moram os animais. Cada um tem seu ecossistema, seu habitat. Sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Por isso, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas no Brasil. Então, vamos para a nossa primeira questão. Letra A. Como os povos indígenas ajudam a conservar o meio ambiente? Então, bem aqui no finalzinho do texto, está falando para a gente
como que eles ajudam a conservar o meio ambiente. Então, eles criaram técnicas de manejo, aqui ó, formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas no Brasil. Então, essa é a resposta da letra A. Cite algumas riquezas da Amazônia que surgiram de técnicas indígenas. Vocês vão olhar aqui no texto e vão colocar para a tia qual as coisas que não existiram e agora existem porque da técnica indígena surgiram 6 coisinhas aí que não existia que tá falando no texto. Aí vocês vão colocar na letra B, tá bom? Porque os povos indígenas usam os recursos naturais sem colocar o risco dos ecossistemas. Então, por que eles não estragam a natureza? Aqui no texto está falando, porque eles sabem que precisam dela. Sem ela, eles não conseguem sobreviver. Só que eu quero que vocês peguem a resposta bonitinho ali no texto, tá bom, turma? É uma interpretação, tá facinho. Agora a gente vai finalizar nossa aula de geografia. Não esqueçam de assistir o vídeo sobre folclore, hoje está muito legal. Nós vamos falar de lendas. Prestem bastante atenção que o nosso trabalho bimestral está chegando, tá bom, turma? Grande beijos. Qualquer dúvida, manda mensagem para tia. Bom final de semana!